Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em tuas mãos cante, entrego o meu espírito. Em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito. Em tuas mãos. Em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito. Sente um instantezinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ontem nós celebrávamos o que na Igreja Católica? O Natal. Nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que o Natal é aceito por alguns, foi rejeitado por outros. E foi tão rejeitado que vão levá-lo àquela morte e morte de cruz. Ele veio, diz a palavra, para os que eram seus, e os seus não o acolheram. Hoje a igreja está celebrando o martírio de alguém que, escutando falar dele, o acolheu. E não só o acolheu, mas quis se unir a ele de uma forma mais estreita. Porque o martírio na fé católica, na fé cristã, é o maior testemunho público de alguém que aceita morrer por uma causa. No nosso caso, pela causa de Jesus. Estevão faz essa sua experiência. Ele acolheu Jesus de uma tal forma no seu coração. Era um diácono, escolhido entre os homens, separado, ele mais 6, para cuidar de outras realidades que os apóstolos não estavam mais conseguindo. Aquilo que os apóstolos estavam fazendo estava impedindo eles a cumprir por excelência o anúncio da palavra. E aí eles instituem esse grupo de homens para cuidar das coisas vinculadas às pessoas, cuidar dos pobres, servi-los. E Estevão é um desses. Mas com um detalhe: homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E porque Estevão dava testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele encontrou oposição
daqueles que estavam ali vinculados diretamente ao templo. A sinagoga é o lugar de oração do judeu. E se sentindo afrontados pela opção de vida de Estevão, levam Estevão a uma experiência de morte por apedrejamento. Estevão é apedrejado. Imagina. E ali naquela circunstância de morte, Estevão, porque se uniu a Jesus de uma tal forma, que aquilo que fez nosso Senhor no alto da cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão repete esse mesmo gesto, enquanto ele está sendo martirizado, apedrejado, ele também lança perdão para aqueles que naquele momento eram os seus algozes. Que a liturgia de hoje, dentro da oitava de Natal, quer falar aos nossos corações, porque dentro da oitava de Natal, a igreja celebra hoje o martírio de Estevão. Amanhã vai celebrar um discípulo queridíssimo ao coração de Jesus, que se chama João. Amanhã é a festa de São João Apóstolo. Por que a igreja, dentro da oitava, traz essas figuras? Pessoas que fizeram sua experiência pessoal com Jesus Cristo. E que após a experiência pessoal, tiveram suas vidas transformadas. Filhos, escutem, muito mais do que o exterior, o Senhor está de olho no nosso interior. Eu dizia pela manhã, porque já celebrei aqui no santuário hoje, que meu fundador, ele fala de um outro martírio, que eu e você somos convidados a vivê-lo todos os dias, a todos os momentos, a toda hora. Qual martírio, padre? Pergunta para mim. Martírio branco. Esse aqui, ó, é de sangue. Mas o branco é onde eu vou morrendo todos os momentos para mim mesmo, para que Jesus seja glorificado. Quando eu tenho coragem de não levantar a voz por amor a Jesus. Quando eu tenho coragem de ser visto como um trouxa, desculpa a palavra, um bobão, por causa de Jesus. Quando eu aceito passar pelo cadinho da humilhação, por causa de Jesus. E os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Talvez nós que estamos aqui não experimentaremos o martírio de sangue. O maior sonho de Francisco de Assis era morrer mártir pela causa de Jesus. Francisco não morreu mártir, mas morreu numa intimidade extraordinária com ele, mas não no martírio, porque para os grandes homens e mulheres da igreja, o morrer martirizado era imitar da forma mais estreita aqueles que eles optaram, Jesus Cristo. Como nós talvez não chegaremos como esses santos que desejaram ao martírio de sangue, aceita o martírio branco. Quando alguém entra na sua frente na fila e você aceita a pessoa entrar na sua frente, você está esperando um tempão, e respira fundo e diz para você mesmo, por amor a Jesus. Quando alguém está dirigindo e faz uma barbeiragem na sua frente, você respira fundo e fala, por amor a Jesus. Não manda praga para cima da pessoa, não pensa besteira, não pensa falar palavrões, mas engole. E assim sucessivamente, esse é o martírio branco, onde você está sem um pingo de desejo de sorrir. Mas aí você busca lá dentro do seu coração e expressa um sorriso. Meu fundador vai dizer dentro do martírio branco que o problema é meu, mas a minha cara é dos outros. Isso é martírio branco. Você está sorrindo sem vontade de sorrir. Mas por amor a Jesus,
por amor a Ele. Irmão entregará irmão. Não, nós optamos em seguir Jesus mais estreitamente. Nós não vamos entregar o irmão, vamos sorrir para o irmão. Ele está nos metendo a faca por trás e a gente está sorrindo. Uma vez eu perguntei para o meu fundador: padre, Canção Nova sofre tanto, ainda mais com essa questão financeira, que a gente fica aí se humilhando todo mês. Parece que está caindo canivete sobre a comunidade. Muitos anos eu perguntei isso para ele, lá em Queluz. E o senhor sempre está com a cara boa, sorrindo. Ele me disse: meu filho, eu não faço nada mais do que obedecer a palavra que diz: por tudo dai graças. Aquilo entrou na minha alma. Está quente hoje? Martírio branco é você sair e achar que o sol está frio. Gente, que sol maravilhoso. Obrigado, Jesus. Isso é martírio branco. Aí sai da missa e começa a reclamar. Ai, calor, que coisa. Aí começa a falar besteira. Já estragou toda a missa que você participou. Perdeu a graça, a Eucaristia. Aceita o calorzinho. Padre, eu estou molhando tudo. Eu que estou com essa roupa, a roupa minha normal aqui. Aceita, padre. Saio com as calças literalmente molhadas. Mas entendendo que é por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Esse é o martírio que todos nós cristãos podemos viver todo dia, todo momento, a toda hora. Vontade de falar uma besteira. Eu morei em Caraguatatuba um ano. Eu ganhei um computador. Aqueles computadores mais antigos. E aí, deixei lá na sala, os meninos que moravam na casa comigo, pegaram o computador e foram animados para ligar o computador e a placa queimou. Era domingo. Como falar para o padre Edmilson? Vamos levar um esporro do padre. Aí vem lá os dois. Ô padre, a gente cometeu uma coisa que não é muito boa não, acho que você vai ficar... Mas o que aconteceu, filhos? A gente ligou o computador e queimou a placa. Eu disse: olha, hoje é domingo. Eu acho que não há casas que arrumam computador no domingo, mas amanhã é segunda-feira. Levem para tentar arrumá-lo. Aí depois um me procurou, hoje é até padre da Canção Nova, padre Leandro. E disse: ô padre, eu queria lhe agradecer por ontem. Falei: por quê? A gente estava tão apreensivo em falar com o Senhor, achando que o Senhor ia dar um esporro tão violento na gente. Eu disse: o esporro mudaria alguma coisa? Ia alterar alguma coisa? Eu ia ficar chateado e pecar contra vocês, e vocês iam ficar chateados e pecar contra mim, que ia ficar com raiva. Não, isso é morrer por amor a Jesus. Amanhã a gente arruma o computador e vida que segue. Vida que segue. Porque se a gente ficar esperando pelos grandes momentos para dar testemunho, talvez esse grande momento não chegará. Mas você pode dar testemunho de Jesus Cristo a todo momento. Sol rachando e você numa fila de espera. Chega um bendito, entra lá na frente e você olha. Mas por amor a Jesus, obrigado, Jesus. Jesus foi glorificado, exaltado e você não pecou. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.